Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso bendito Deus, o único, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, nos convoca para mais uma vez este dia santo, separado pelo Senhor para o seu culto, para estarmos aqui diante dele e podermos louvar e bendizer o seu nome e também aprendermos mais através da pregação da sua palavra. Neste intuito, ó Pai, gostaria de pedir que cada um de vós possa baixar as vossas frontes para que iniciemos então esse momento de culto orando ao nosso Deus. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, ó Pai, nos achegamos diante do Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, gratos por tudo aquilo que o Senhor Deus fez para conosco, pela Tua misericórdia que foi renovada sobre nós, pelo Teu cuidado que se renova sobre nossas vidas, a despeito de nós, dos nossos pecados e das nossas fraquezas. Te bendizemos, ó Pai, por Ti, pelo Teu ser, por tudo que o Senhor Deus é. Te bendizemos por Tua palavra, que a nós foi revelada, as Sagradas Escrituras, porque sem ela jamais teríamos o pleno conhecimento acerca do Senhor, jamais teríamos conhecimento do Deus triuno, jamais teríamos conhecimento da segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus que habitou entre nós, a exata expressão do ser de Deus. Te bendizemos porque também temos o conhecimento acerca do Teu Espírito, o Santo Espírito do Senhor, que desvenda os nossos olhos e faz com que compreendamos as verdades acerca do Teu Evangelho, ó Pai. Te somos imensamente gratos, ó Pai. Nós, convocados pelo Senhor, então, esta noite nos achegamos humildemente diante da Tua presença, para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, honrar o Senhor com os nossos lábios, com todo o nosso ser, certo de que não há ninguém, não há nada que é semelhante a Ti. Tu és o único digno de ser adorado, ó Pai. Tu és o único Deus triuno, o único Deus vivo e verdadeiro. Então auxilia-nos, ó Pai, ajuda-nos como Teu povo a Te servir, a amarmos o Senhor, a entoarmos louvores ao Teu nome de todo o nosso coração, ó Pai, com sinceridade. Te bendizemos, ó Pai, por tudo, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua graça que é derramada sobre nós, ó Pai. Então ajuda-nos neste culto, que cada ato redunde tão somente na honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidar a amada igreja para que se colocasse de pé, para que juntos possamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 110. Faremos essa leitura de forma alternada. Salmo de número 10. Leitura alternada. Salmo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que o urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados.
Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, todos, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. A igreja pode assentar-se. Nesse intuito, irmãos, eu gostaria de que abrissem os seus inários no hino de número 14, no qual nós louvaremos o nome do nosso Deus com o hino Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltamos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A instrução da parte do Senhor para nós esta noite, no momento de confissão e contrição de pecados, se encontra a carta de Tiago, no capítulo 2, dos versos de 10 a 13, que diz assim a palavra do Senhor: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Amém. Meus irmãos, neste momento nós temos a oportunidade de baixar a nossa cabeça e derramar o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor em confissão, em pedido de arrependimento pelos nossos pecados.
Sabemos que temos quebrado a lei do Senhor, sabemos que temos desobedecido os seus mandamentos, os seus preceitos, e somos merecedores também desse perdão e da misericórdia da parte de Deus. Para tanto, gostaria de pedir que os irmãos possam baixar as suas cabeças e nesse momento orar ao nosso Deus, pedindo perdão pelos pecados que temos cometido, e após alguns instantes nós quebraremos o silêncio com voz audível, orando, agradecendo por esse perdão de pecados. Ó Senhor, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, ó Pai, nos achegamos ante a presença do Senhor em oração. Desta feita, ó Pai, para rogar da parte do Senhor o perdão pelos nossos pecados. Fazemos isso, ó Pai, mais uma vez, envergonhados, entristecidos, com o rosto no pó, com a nossa boca no pó, porque mesmo conhecendo o Senhor, sabendo quem o Senhor Deus é em todos os seus atributos, conhecendo o Senhor, todas as suas obras, tudo que o Senhor Deus fez para conosco, nós ainda, ó Pai, temos pecado contra o Senhor. Ainda procedemos de forma ímpia, ainda desobedecemos a Tua lei, quebramos os Teus mandamentos. Por isso, ó Pai, nós rogamos neste momento, Pai, perdoa-nos. Tem misericórdia do Teu povo que se chega diante de Ti e clama pelo Teu nome. Ouve, ó Pai, a nossa oração. Ouve o nosso clamor. Transforma, ó Pai, a nossa vida. Muda a nossa sorte, muda o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso falar. Ajuda o Teu povo a ser transformado à Tua imagem, a imagem de Cristo Jesus, de glória em glória, ó Pai. Tem misericórdia porque suplicamos por Tua misericórdia. Tem bondade, ó Pai, para com o Teu povo, escuta a nossa oração. Nós fazemos isso não por nós mesmos, mas fazemos isso mediados pelo Teu Filho, com auxílio do Teu Santo Espírito, pois certamente não sabemos orar como convém. Ó Senhor, contempla, ó Pai, tão somente o sacrifício de Cristo. Assim o Senhor Deus não nos repreenda na Tua ira. O Senhor Deus não nos castigue no Teu furor. O Deus não contemple os nossos males, mas o Senhor Deus contempla tão somente o sangue de Cristo Jesus, Teu Filho amado, o Verbo de Deus que se encarnou entre nós, que desceu até este mundo, sofreu o que sofreu, mas obedeceu ao Pai em tudo. Como ovelha muda foi levado ao matadouro e passou por tudo isso sem pecar. Pelo contrário, Ele fez toda a vontade do Pai, obedeceu ao Senhor e assim se entregou naquela cruz, e carregou sobre si, sobre os seus ombros, o peso da ira do Senhor. Carregou sobre os seus ombros os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e transferiu então a sua justiça, a sua obediência a nós. Obrigado, ó Pai, por tão grande favor derramado sobre o Teu povo. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus, que nos perdoou, nos lavou e nos purificou de toda a nossa injustiça, ó Pai. Nós te somos gratos por esse perdão, não por nós mesmos, mas pelos méritos de Cristo. Obrigado, ó Pai, por tudo. Assim te pedimos que o Senhor Deus nos ajude a andar cada dia em novidade de vida, não endurecidos, mas conforme a nossa nova vida que foi implantada em nós, com coração de carne. Ajuda-nos, ó Pai, o Teu povo. Dá ouvidos à nossa oração. Dá-nos do Teu conforto, da Tua graça, do Teu consolo. Ajuda-nos a viver o Teu Evangelho, também a fazer esse Evangelho conhecido. Ajuda as nossas famílias a serem fiéis naquilo que tem vivido no seu lar, marido, esposa, filhos. Ajuda os nossos filhos, ó Pai, na criação deles,
para que eles também contemplem a glória do Senhor, a beleza de Cristo e assim estejam firmados nos passos do Teu Evangelho, nos passos de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos pelo perdão de pecados que temos em Cristo Jesus, que assim o Senhor Deus também nos fortaleça, nos ajude em todas as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, para que possamos agir tão somente em conformidade com a Tua lei, com o Teu Evangelho, de modo agradável ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós te agradecemos e bendizemos o Teu nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tendo sido, meus irmãos, então, perdoados os nossos pecados, gostaria de que a amada igreja, então, se colocasse de pé, para que juntos possamos ler o Salmo de número 86, dos versos 8 a 13. Salmo 86, dos versos 8 a 13, faremos essa leitura em uma só voz. Leiamos. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Amém. Amém. Nós então podemos louvar a esse Deus, Deus grande, Deus tremendo, que tem nos ensinado o seu caminho da verdade. Portanto, meus irmãos, nós entoaremos agora, nesse momento de louvor, o cântico Só em Jesus e também o cântico em Isaías 53. Cante com alegria o louvor ao nosso Deus. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que dão quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, consolador és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas
Mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Oh, 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 oh. Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Louvado seja Deus. A instrução da parte do Senhor para nós nesse momento se encontra, podeis sentar, amada igreja, em Provérbios, no capítulo 3, dos versos 9 a 10, diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Neste momento, nós, como igreja, temos a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nós faremos isso cantando o hino de número 61, Ações de Graças. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus, gratos nós somos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito para conosco. Tu que é o Deus da providência, Tu que é o Deus que governa, dirige e sustenta todas as coisas. Tu que é o Deus que, sendo o Deus da providência, providenciou a nossa maior necessidade, a saber, Cristo Jesus. Mas também, como um Pai amoroso, o Senhor Deus cuida do seu povo. O Senhor Deus sabe de tudo aquilo que precisamos para que tenhamos vida aqui nesta terra, ó Pai. O Senhor Deus, então, nos tem sustentado. O Senhor Deus nos tem dado trabalho, nos tem dado alimento, nos tem dado saúde, tem cuidado do seu povo em todas as suas áreas, ó Pai. E nós te bendizemos por isso. Sabemos que o fruto do nosso trabalho não é das nossas próprias mãos, mas do Senhor. E sabemos que tudo temos recebido do Senhor, então nas tuas próprias mãos nós também o entregamos, ó Pai. Entregamos como forma de gratidão ao Senhor, cumprimos uma ordenança do Senhor, mas não fazemos isso com pesar de coração, não somente para cumprir aquilo que o Senhor Deus estabeleceu, mas nós fazemos com alegria, com disposição, sabendo que tudo vem de Ti, ó Deus.
Te agradecemos, ó Pai, então, pelos dízimos e ofertas depositados diante da casa do Senhor. Também te pedimos por aqueles que não tiveram e não têm a oportunidade, que o Senhor Deus os sustente, que o Deus levante trabalho para eles, para que assim também eles possam honrar ao Senhor com o dízimo daquilo que eles têm recebido. Nós te pedimos também, ó Pai, nesta hora, que o Senhor Deus fale conosco através da Tua palavra. Grande momento do culto, onde nós podemos ouvir a voz do Senhor. Então acalma a nossa mente, acalma o nosso coração. Prepara-nos, ó Pai, para ouvir da Tua palavra, que é santa, que é autoritativa, que é inerrante, que é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento. Deixe-nos tão somente ligados ao Senhor. Nós não possamos ter nenhuma preocupação com aquilo que é externo, mas tão somente estar com a mente ligadas para aprender mais de Ti, para termos as nossas vidas transformadas, para sermos corrigidos, mudados naquilo que precisamos ser mudados, ó Pai. Por isso, ajuda-nos. Você também, com o pregador dessa noite, o reverendo Herardo, abençoa o Teu servo, ó Pai, naquilo que ele tem se preparado, na mensagem que preparou para o Teu povo esta noite. Teu Santo Espírito o guie nesse momento, para que seja pregado tão somente as verdades do Teu Evangelho, tão somente aquilo que o Senhor Deus mesmo preparou e escolheu para nós esta noite. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo a oração que fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido o reverendo Herardo para que assuma o púlpito na pregação da palavra. Baixar aqui que o homem é alto, viu? Eu pensei que eu era alto, mas o homem é mais alto que eu. Boa noite, santos de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Amém? Bendito seja o Senhor nosso Deus, por podermos prestar culto a Ele, bendizendo ao Senhor, louvando a Ele e nesse momento, ouvindo da sua voz para nós nessa noite. Encerramos a exposição já da epístola que Tiago escreveu. Encerramos as exposições daquela epístola e nós devemos retornar à exposição do livro de Atos. Entretanto, especialmente hoje, eu vou tratar sobre aquele texto que eu já falei várias vezes que ia pregar e ainda não tinha pregado. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Já havia dito que gostaria de pregar sobre esse texto dos discípulos no caminho de Emaús. Sim, eu farei hoje. Lucas capítulo 24, nós leremos a partir do versículo 13. Lerei do 13 até o 35. Ouçamos com atenção a palavra bendita, inerrante e santa do Senhor nosso Deus. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras
e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Bendito seja Deus. Deixe a sua Bíblia aberta enquanto expomos esse texto. Nosso Senhor, Salvador, Senhor da palavra, bendizemos o teu nome pela graça que temos de lê-la, conduzidos pelo teu Santo Espírito. E assim também, nessa mesma condução, que o Senhor nos edifique através da exposição desta palavra e que em tudo o Senhor seja glorificado. Que te rogamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Imagine, meus amados irmãos, dois alpinistas escalando uma montanha em meio a uma grande neblina. A cada passo, eles veem que a caminhada deles é incerta. O destino parece tão distante que ambos os alpinistas começam a duvidar se vale de fato a pena continuar essa escalada. Mas de repente surge um guia experiente que, com palavras encorajadoras e uma direção clara, renova a esperança desses alpinistas, conduzindo-os até ao topo. Essa história, meus amados irmãos, reflete a experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús, que em meio à desilusão foram visitados por Jesus, o guia perfeito, o guia que lhe trouxe luz e esperança. Isso é interessante porque nós mesmos vivemos em um mundo cheio de incertezas, cheios de desafios, onde muitas vezes nos encontramos exatamente desanimados e confusos na nossa fé cristã. Assim estavam esses dois discípulos que saíam de Jerusalém a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Apesar da localização incerta, mas o texto nos diz que a sua distância de Jerusalém era cerca de 60 estádios, então cerca de 11 quilômetros de distância, uma boa caminhada para que eles pudessem conversar. E estes homens puderam experimentar como o verdadeiro conhecimento acerca da morte e da ressurreição de Cristo, ele é fortalecedor. De maneira que refletiremos na seguinte proposição na noite de hoje.
Somente o verdadeiro conhecimento sobre Cristo é que nos fortalece. Inicialmente, o que nós veremos três verdades sobre esse texto aqui, acerca desse tema, sobre o conhecimento verdadeiro acerca de Cristo. Nós veremos inicialmente que a desilusão, ela leva à cegueira espiritual. Nós vemos isso dos versículos 13 a 24 desse texto. Inicialmente nós vemos que naquele mesmo dia 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. O texto inicia exatamente fazendo referência ao que está anterior a isso, naquele mesmo dia. Mas que dia ele está falando? E se você retornar um pouco no início do capítulo 24, você vai perceber que o dia em que estamos falando é exatamente o dia da ressurreição. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então, o contexto desse texto que está em exposição hoje é exatamente o primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou. O dia em que Cristo disse que haveria de vencer a morte. E nesse mesmo dia em que as mulheres visitaram o túmulo e não viram a Jesus, viram, na verdade, 2 anjos, 2 varões, com vestes resplandecentes, dizendo que Cristo vive. Nesse mesmo dia, esses 2 discípulos, que provavelmente não faziam parte do círculo ali de 12, nós lembramos que 12 discípulos acompanhavam Jesus de perto. Esses 2 discípulos estavam retornando à sua cidade, uma aldeia chamada de Emaús, retornando às suas casas e iam conversando entre eles sobre as coisas que haviam acontecido, as coisas que acabamos de ler. As mulheres visitaram o túmulo e não viram Jesus, e não viram o seu corpo ali. Pelo contrário, viram anjos, os quais asseguravam que Cristo estava vivo. A crucificação de Jesus e o relato de algumas mulheres era o assunto que esses 2 discípulos iam conversando. Até que Jesus se aproxima destes homens, versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Veja só. Esses 2 discípulos foram agraciados com uma das aparições de Jesus após sua ressurreição. Esses 2 discípulos receberam a visita do bendito Redentor, daquele que venceu, daquele que havia ressuscitado como tinha prometido. Mas eles não conseguiram reconhecer a Jesus. Não sabemos ao certo por quê, porque o texto não nos deixa clara esta informação. Mas sabemos
que havia um propósito da parte do Redentor, do Senhor Jesus Cristo, para se aproximar desses discípulos. E veja, Jesus, ao se aproximar deles, faz uma pergunta inusitada, quando diz, no versículo 17, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais. O que é que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão falando? O que é que vocês estão conversando que traz preocupações a vocês? O que é isso? Eu digo inusitada porque Jesus não fez essa pergunta porque não sabia o que era. Jesus fez essa pergunta exatamente porque isso não era incomum na sua forma de ensinar aos seus discípulos. Você deve se lembrar, isso está registrado lá em Lucas capítulo 9, quando Jesus estava reunido ali com os discípulos, e ele disse assim: quem dizem as multidões que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Quem elas entendem que eu sou? Ele perguntou isso aos discípulos. Até que Pedro faz aquela grande confissão. Inclusive, eu preguei lá na Pissarreira nesse texto, já no aniversário do ano passado. Pedro faz aquela grande confissão dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas será que Jesus fez essa pergunta? Olha, eu quero saber de vocês, o que as multidões dizem? O que elas entendem que eu sou? Jesus não fez essa pergunta porque não sabia. Porque Jesus é Deus e sabe de todas as coisas. Mas Jesus fez essa pergunta porque ele visava despertar um interesse de modo em que ele tivesse a oportunidade para instruir os seus discípulos. E foi ali que Jesus disse a Pedro: muito bem, Pedro, eu louvo a Deus, porque as palavras que você disse em confessar que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, elas não te foram reveladas por carne nem sangue, mas unicamente pelo Senhor, por Deus, porque é Ele quem faz isso. E instruiu aqueles discípulos de que haveria então Deus de edificar a sua igreja sobre esta rocha, sobre esta confissão, sobre este Cristo, sobre essa ação apostólica. Por semelhante modo, Jesus faz essa pergunta inusitada: o que vocês vão falando que preocupa vocês? E ele faz exatamente com o intuito de ensinar a esses discípulos uma coisa que eles precisavam aprender. Eles pararam entristecidos por conta desta pergunta, que está no versículo 17. Pararam entristecidos porque o assunto os entristecia. Foi quando, versículo 18, foi quando um deles, chamado Cleopas, responde dizendo: és porventura o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Isso é interessante porque, ao ler esta pergunta de Cleopas, nós entendemos que a notícia da morte de Jesus, ela correu por muitas cidades. Ela correu por toda Jerusalém. É por isso que ele olha e diz: mas será possível que você é o único que não sabe o que estava acontecendo em Jerusalém? Sabendo das notícias como elas correm, você é o único que não sabe? E aí ele explica, então, o que eles haviam conversado, as últimas coisas que haviam acontecido, que era o assunto deles naquela caminhada, a morte de Jesus e a aparição desses anjos a essas mulheres. Agora, eles expressam um verdadeiro sentimento de frustração sobre esse assunto. Veja o que diz o texto, versículo 19. Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta,
poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Perceba que estes homens sabiam que Jesus não era um simples homem. Percebam que esses discípulos, entendiam que Jesus era poderoso. Percebam que esses homens entendiam que Jesus agia da parte de Deus, o Pai, que ele tinha poder, que a condução daquilo que ele fazia tinha o respaldo de Deus. Perceba isso. Porque eles estão falando que Jesus, o Nazareno, ele era profeta e era poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E também reconhecem que a morte de Jesus foi causada exatamente por aqueles homens das sinagogas. Os homens que conheciam a palavra de Deus. Os homens por quem essa morte não poderia ter acontecido aos olhos humanos. Porque conheciam as Escrituras. E foram eles mesmos que mataram o Redentor. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Esse é o assunto. Olha, é disso que nós estamos falando. Nós conhecíamos a Jesus, um homem poderoso, um homem usado por Deus, mas que por conta dos principais sacerdotes e das autoridades, das nossas autoridades, ele foi crucificado. Foi condenado à morte e foi crucificado. Aí eles expressam a sua frustração, seu desânimo, a desilusão deles que levou à sua cegueira espiritual. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Veja a expressão da frustração, da desilusão desses homens. Ao dizer, nós acreditávamos que esse Jesus, o Nazareno, iria redimir a Israel. Mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Já é o terceiro dia e nós não vimos essa redenção de Israel. As palavras que se seguem, elas demonstram o quanto esses homens precisavam entender quem era Jesus, de fato, e principalmente entender tudo que o Messias haveria de passar. Porque de um mesmo lado em que eles dizem, já é o terceiro dia, não vemos mudança, não vemos a redenção de Israel, de um outro lado eles dizem, é verdade que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E eles ainda dizem, Cleopas, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. De um lado eles dizem, já é o terceiro dia, nós esperávamos que houvesse de fato uma redenção, uma mudança. E por outro lado eles dizem, as mulheres chegaram no túmulo e foram avisadas de que Jesus está vivo. Parece contraditório, e é contraditório. E é contraditório. E é por isso que a resposta de Jesus no versículo 25, ela é muito enfática. Ela é muito forte para dizer que esses homens eram tardos de coração. Mas por que eles eram tardos de coração? Final do versículo 24. As mulheres foram ao sepulcro. Elas viram anjos que afirmaram que ele vive. Alguns dos nossos foram ao sepulcro,
testificaram o que as mulheres disseram, mas não ouviram. Não ouviram. Jesus, quando encontra com Tomé, ele ensina aos discípulos, dizendo: bem-aventurados aqueles que creem, que não viram, mas que creem. Isso é interessante porque nós somos, principalmente nós nordestinos, né? Somos pessoas que muito facilmente abrimos a boca para dizer: eu só acredito. Eu só acredito vendo. Eles não viram, portanto não estavam acreditando. Muito cuidado, meu irmão. Se você é como Tomé, você só acredita se você vê. Sabe por quê? Porque nós aprendemos na epístola aos Hebreus que é necessário ter fé para saber que Deus existe e crer nesse Deus. E antes de dizer isso, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. A fé, ela não está baseada naquilo que você vê. E nós somos chamados para viver pela fé. A desilusão, ela pode nos levar a uma cegueira espiritual, como esses dois discípulos estavam cegos, espiritualmente falando. A segunda informação que vemos nesse texto, está a partir do versículo 25, é exatamente a revelação que revigora a alma desses discípulos. A revelação que Jesus traz, que transforma a alma desses discípulos. Agora, Jesus repreende os seus discípulos pela sua falta de compreensão. Verso 25. Quando ele diz: ó nécios e tardos de coração. Nécios e tardos de coração para crer. Para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não têm sabedoria para entender o que os profetas disseram. Vocês não entenderam o que foi que os profetas disseram, não. Eu vou ter que mostrar a vocês novamente. Eu vou ter que ensinar a vocês novamente. E ele fez isso, porque no verso 26 ele diz, ele começa a sua explanação exatamente dizendo: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E a palavra para nós traduzida por convinha significa necessidade. Jesus está dizendo: vocês não entenderam que era necessário, que era imprescindível, que precisava acontecer, que Cristo precisava sofrer, padecer e só assim entrar na sua glória. Mas eu vou reexplicar a vocês. Que bom que o nosso Deus é gracioso, né? Que bom que o nosso amado Jesus é longânimo, é assaz benigno, é bondoso, é compreensível. E que mesmo em nossos momentos de falta de fé, de não acreditar porque não vimos, porque não pegamos, porque não experimentamos, mesmo assim, o nosso amado Salvador, ele é paciente, ele é longânimo. E então ele faz uma exposição dos fatos. Agora, antes de falar sobre isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 22, só para você ver a testificação do que Jesus acabou de dizer a estes homens.
capítulo 9 de Lucas, versículo 22. Ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês parecem que não entenderam o que os profetas disseram. Vocês não atentaram para aquilo que os profetas disseram. Eu vou novamente refrescar a memória de vocês. E aí Jesus faz uma coisa muito especial. Uma coisa que todos nós devemos aprender a fazer. Expor as Escrituras, demonstrando a graça do Evangelho. Como, pastor? Expor as Escrituras, demonstrando que um Deus poderoso criou a todos nós e a todas as coisas, e nós, por nossa rebeldia, por nosso coração, decidimos ir contra este Deus, pecando contra este Deus, sendo necessário a nós, pecadores, réus e merecedores da condenação, sendo necessário a nós termos um mediador para pagar a nossa dívida. Este mediador só poderia ser o Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Parece, meus amados irmãos, que os judeus, eles liam o Antigo Testamento, mas eles não atentavam, eles não prestavam atenção no terrível sofrimento que era necessário o Messias passar. Eles só viam a glória, o triunfo. Jesus então expõe as Escrituras a estes homens, mostrando que a morte e a ressurreição eram parte do plano redentor de Deus desde o princípio, desde sempre. E ao interpretar as Escrituras todas, trazendo à luz as coisas referentes a ele, Jesus mostrou como o Antigo Testamento, por completo e de diversas maneiras, aponta exatamente para ele, para o Messias. Já falamos disso aqui, não já? Demos exemplos, inclusive, sobre esse aspecto, sobre como o Antigo Testamento fala de Jesus, aponta para Jesus, em todos os aspectos e de diversas maneiras. Mas Jesus fez isso para esses discípulos, para mostrar a eles o que o Messias haveria de passar, a fim de alcançar o seu triunfo. Isso é interessante porque, uma ilustração para você entender, é como uma pintura, que você olha para a pintura e não consegue entender o que essa pintura ela expressa. Mas, quando você se afasta da pintura, você passa a entender as nuances, os detalhes. E aí você entende, agora sim eu estou enxergando de fato o que essa pintura é. Porque eu estou vendo o todo, e não somente as partes. Essa é a revelação, meus amados irmãos, que revigora a alma destes irmãos. De fato, revigorou. Ao ponto de que eles não querem mais deixar Jesus partir. Ou seja, essa é a terceira informação que nós vemos nesse texto. A presença de Jesus Cristo
ela é transformadora nas nossas vidas. Porque esses homens, versículo 28, quando eles se aproximaram de Emaús, Jesus fez menção de passar adiante, ou seja, de tomar outro rumo, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Perceba, meu amado irmão, que aquele que antes era forasteiro, que antes eles olhavam e diziam: rapaz, só tu que não sabe das notícias de Jerusalém, onde é que tu estava? De onde tu vem? Aquele que antes era forasteiro, agora, porém, por uma razão bastante compreensível, não podia ser deixado ir embora. Não, fique conosco. O sol já declina. Aí você pode pensar: pastor, eles falaram isso por quê? Porque o sol já declinava, não queriam que esse estrangeiro passasse por aflições, ou corresse risco e etc. Mas não era só isso. No coração destes discípulos surgiu uma afeição por aquele homem, que eles não sabiam, mas era o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso quando olhamos exatamente para o versículo 32, quando ele diz assim: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, você não estava sentindo diferente o nosso coração quando ele falava daquelas Escrituras? Eles tiveram essa afeição por Jesus. Então, não saia, não vá embora, fique conosco. E aí, final do versículo 29, entrou Jesus para ficar com eles. E aí, a partir do versículo 30, nós vemos como a presença de Jesus, ela nos transforma, meus amados irmãos. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Não nos fica claro, meus amados irmãos, como esses discípulos reconheceram que era Jesus. Seja pela marca dos cravos nas mãos, que ele tomou o pão para partir, ou seja pela forma como ele orou, agradecendo ali pelo alimento. Mas o que nós sabemos é que a sua presença ali transformou esses irmãos. Eles necessitavam entender melhor quem era o Messias e o que haveria de acontecer com ele. A presença de Cristo os transformou de tal forma que, de desanimados, desiludidos, desacreditados, eles agora estavam regozijados porque encontraram com o Senhor. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Eles ficaram tão alegres, tão regozijados por terem visto o Salvador pessoalmente, que no mesmo instante eles se dispõem a viajar mais 11 quilômetros de retorno a Jerusalém, para testemunhar que aquilo que foi dito pelo Messias, de fato, havia acontecido. Ele ressuscitou. Esses irmãos, então, esses discípulos, passaram a enxergar um novo começo. Entendendo a ressurreição, passaram a enxergar luz no meio das trevas. A vida vencendo a morte. A cruz, que outrora era instrumento de desespero para esses dois, agora se converte em objeto de glória. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é uma fonte de esperança viva a todos aqueles que creem nele.
E por isso, ao chegarem lá, eles já encontram com os 11 discípulos que diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Bendito seja o Senhor por isso. Não apenas surpresos, porque Simão havia também encontrado com o Senhor, mas eles testemunham do que lhes aconteceu. Versículo 35. Contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido exatamente no momento de partir do pão. Quais as implicações desse texto, meus amados irmãos, para as nossas vidas? A primeira delas: mantenha viva a maior das esperanças, a ressurreição e a vida eterna que foram prometidas a você. A maior e mais preciosa esperança de nossas vidas reside exatamente no fato de que Cristo ressuscitou e nós também haveremos de ressuscitar com Ele. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, nós lemos Paulo dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo argumenta que se Cristo não ressuscitou, meu amado irmão, nossa fé ela é inútil. E nós ainda permanecemos em nossos pecados, mergulhados em nossos pecados, presos à escravidão do pecado. É aí que o versículo 19, esse que eu acabei de ler, enfatiza que a nossa esperança, ela transcende esta vida. Que a nossa esperança não está vinculada a nada nesta vida. Por isso, mantenha viva a maior das esperanças, a ressurreição e a vida eterna. Porque a maior das esperanças na sua vida não são coisas terrenas, não são conquistas, não são nada desses sonhos que as pessoas gostam de falar. Eu tenho muitos sonhos, aí fica buscando um profeta ou sei lá o que, alguma coisa que você possa fazer para que os seus sonhos sejam realizados, seus sonhos sejam os sonhos de Deus. Meu filho, a maior das esperanças você já recebeu, a ressurreição em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo lhe amou e lhe deu essa ressurreição. Mantenha viva essa esperança, porque essa vida, ela é passageira, rápida. Hoje nós estamos em fevereiro, iniciando o mês. Muito rapidamente chegaremos a junho, setembro, outubro, e passou-se um ano. E para além disso, muito facilmente, a nossa vida se esvai das nossas mãos. Porque hoje podemos estar bons, saudáveis. Mas de uma hora para outra, tudo pode mudar. Por isso, se a sua esperança, meu amado irmão, são as coisas dessa vida, dessa terra, você ainda está entre os mais infelizes de todos os homens e mulheres. Mesmo que a vida terrena seja marcada por perseguições, mesmo que a vida terrena seja marcada por sofrimentos, por momentos em que parece que o plano de Deus ele foi frustrado, por momentos em que você vai pensar assim: e agora? E agora, Senhor? O que é que vai ser? Mesmo assim, lembre-se que existe um supremo propósito para a sua luta nessa vida terrena. A sua ressurreição em Cristo Jesus. Quando você não terá mais dor, quando você não terá mais pranto, quando você não terá mais lutas, quando você não terá mais frustrações, e você estará, enfim, na presença bendita, real, visível do Senhor Jesus Cristo. Em pleno descanso. Bendito seja Deus por isso.
Segunda implicação desse texto para as nossas vidas, meus amados irmãos: fortifique-se na centralidade das Escrituras Sagradas para a sua vida. O nosso breve catecismo de Westminster, em sua resposta à pergunta 89, diz: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Meu amado irmão, a palavra de Deus precisa ser central em sua vida. Tudo o que Jesus fez foi baseado nas Escrituras. Ele agia, citava os textos bíblicos e os interpretava para respaldar a sua atitude. Não são poucas as vezes, meus amados irmãos, em que nos ocupamos em nossa vida com coisas vãs, em que nós perdemos tempo com redes sociais, com novelas, com televisão, com conversações vãs, e deixamos de investir o nosso tempo com a palavra de Deus. E deixamos de nos fortalecer com a palavra de Deus. Meu irmão, é assim que nós caminharemos para um esfriamento espiritual. É assim que caminharemos para uma desilusão e para a falta de fé, afastando-se da palavra de Deus. Sem a palavra, quando o dia mau ele vier, você vai ser tragado pelas frustrações, pelas decepções, pelas tristezas, e vai se afundar em depressão e ali para o esfriamento, para o questionamento da sua fé. Para combater isso, você precisa se fortificar na palavra de Deus. Você precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, não fazer como esses discípulos, que muito provavelmente conheciam o que a Escritura dizia, mas não entendiam o que a Escritura dizia. Dedique tempo para que você entenda a palavra de Deus, para que ela faça efeito no seu coração, porque só uma leitura não resolve. Só uma leitura não resolve. Você precisa investir tempo para se fortificar na palavra de Deus. Como você pode esperar, meu amado irmão? Bem-aventurança, segurança no dia mau, esperança em um mundo manchado por pecado, manchado por tantas provações, desilusões como nós temos, se você não está firme na palavra de Deus. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que somente a palavra de Deus é que contém o bálsamo para as suas feridas. Somente a palavra de Deus é que tem o poder necessário para o seu fortalecimento espiritual e emocional. É a palavra de Deus que tem o direcionamento para as decisões na sua vida. Então você tem que se lançar na palavra, se fortificar no que a Bíblia diz, se apropriar desta palavra. O salmista diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Porque quando nós guardamos no coração a palavra de Deus, aquilo fica em nossa mente, em nosso coração, de maneira que quando nós passamos pelas situações, nós lembramos da palavra de Deus, respondendo às situações da nossa vida. A terceira implicação, meus amados irmãos, desse texto para nós: desenvolva a sua comunhão com Cristo.
Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós lemos o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação não há aproximação com o Senhor. Na nossa leitura devocional de hoje, eu falei um pouco sobre isso, porque o Senhor se revelou àquele povo, ali no Monte Sinai, e disse, através de Moisés, manda o povo se preparar, manda o povo se lavar, manda o povo se consagrar, manda o povo se santificar, porque o povo precisava entender que o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, é um Deus santo. Sem santificação, não há aproximação com o Senhor. O ato de partir o pão nesse texto que lemos hoje aqui nos remete à última ceia. Nos remete exatamente ao símbolo da nossa comunhão, a ceia do Senhor. Este gesto abriu os olhos desses dois discípulos para a identidade de Jesus, para enxergarem quem era Cristo. Foi exatamente no partir do pão. Sugerindo que a plena revelação de Cristo ocorre exatamente na comunhão com Ele. E nós temos a ceia do Senhor, que é um sacramento que se expressa como meio de graça para o nosso fortalecimento espiritual. O problema é que tem pessoas que não levam em consideração a importância da comunhão com o Senhor, inclusive da Santa Ceia. O problema é que tem pessoas que não levam em consideração a excelência da ação do Espírito de Deus através desse sacramento. Meu irmão, a ceia do Senhor foi instituída para o seu fortalecimento, não foi dele, não. Foi instituída para que você tenha comunhão com o Senhor, para que você seja santificado. Por isso, valorize isso. Valorize o sacramento. Valorize a sua santificação, obedecendo o que a palavra de Deus diz, para que você desenvolva a sua comunhão com Cristo. Lembre-se do que dissemos hoje pela manhã. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Ou seja, as minhas ovelhas, elas obedecem aos meus mandamentos. Elas obedecem aquilo que eu as instruo. Você é ovelha do Senhor? Obedeça o que o Senhor diz, para que você desenvolva a sua comunhão com Cristo. Que nosso santo bendito Deus continue a nos edificar através da sua bendita palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus pela pregação da sua palavra. Essa palavra que, assim como nos discípulos, ao ouvirem esse evangelho diretamente de Cristo, ardeu no coração deles. Essa mesma palavra também que arde no nosso coração, porque nós muitas vezes nos achegamos diante dele cansados, mas assim como eles, também nós saímos regozijados, porque nós encontramos o Senhor, porque nós temos cruz e a ressurreição, que é a esperança da nossa vida, até que nós então chegamos aos céus e estejamos para sempre com Cristo, assim como nós também cantaremos agora no hino de número 399, término do culto. Findado agora o culto, ó Deus, prestado em teu louvor. Despede em paz e guia os teus até chegarmos lá nos céus, ó Pai de vero amor.
dá-nos sempre ter a graça singular. No teu amor permanecer, no Santo Espírito viver, em comunhão sem par. Amém. Façamos a leitura continuada do breve catecismo de Westminster. Na pergunta 52, façamos todos juntos a leitura. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, o seu direito de propriedade sobre nós e o zelo que ele tem pelo seu culto. Amém. Eu gostaria de convidar o reverendo Herardo para que pudesse, então, fazer a oração final e, em seguida, impetrar a bênção apostólica. Fiquemos de pé, meus amados irmãos, mais uma vez. Soberano Deus, nosso Pai, nosso Redentor, nosso Criador, a Ti são prestadas honra, glória e louvor em nosso meio. Aqui, Senhor, nós elevamos ao Senhor as nossas orações e ouvimos da Tua voz. Voz essa que nos exorta, mas que também nos instrui no sentido daquilo que necessitamos fazer para o nosso bem e para louvor do nome do Senhor. Nós te somos gratos porque não ficamos perdidos, sem sabermos para onde ir. Pelo contrário, o Senhor nos instrui, nos elucida o caminho a ser seguido. Nos dá graça, Senhor, de nos fortalecermos em Sua palavra, de mantermos viva em nós a esperança maior de cada um de nós, a nossa ressurreição, e de desenvolvermos a nossa comunhão com o Senhor, pelos meios que o Senhor já disponibilizou para isso. Dá-nos a graça, Senhor, de não somente sermos ouvintes da Tua bendita palavra, mas também praticantes dela. A fim, Senhor, de que caminhemos nesta jornada até a Jerusalém celestial, sendo moldados à imagem do nosso Redentor, tendo a imago Dei impressa em nós, restaurada pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Dá a graça, Senhor, de ter uma semana debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua condução. Abençoa os lares de cada um que pertence a essa congregação. Que o Senhor os faça prosperar, que o Senhor os dote de sabedoria na condução do que fazem, a fim de que façam tudo para a honra e glória do Teu bendito nome, a fim de que de fato eles sejam reconhecidos pelo nome do Senhor, porque o Senhor colocou em cada um o seu santo nome. Que eles hajam, Senhor, de acordo com isso, que testifiquem da fé que têm em Cristo Jesus, e que assim, Senhor, sejam conduzidos em santificação para a glória do nome do Senhor. Abençoa os nossos filhos, todos eles sejam transformados, evangelizados, e assim possam de fato entender e dizer com os seus lábios que creem no verdadeiro Deus, e honram o verdadeiro Deus, e que servem a este verdadeiro Deus. Te rogamos por aqueles nossos irmãos que
estão padecendo em enfermidades, te pedindo, Senhor, que o Senhor os restaure a saúde, os cure para a glória do teu nome, Senhor. E que aqueles que estão em tratamento, que o Senhor conduza o tratamento a bom termo, também para a glória do teu nome. Te agradecemos pela vida da nossa irmã Neuza, que está conosco, pela graça do Senhor derramada sobre ela nesta cirurgia, nesta recuperação. Pai, nós conseguimos perceber a tua condução, Senhor, na vida de muitos aqui nesta congregação. O cuidado do Senhor, como também o seu poder sobrenatural sobre a vida de muitos. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor, em sua bendita graça, infinita graça, responde às nossas orações, mediante a tua vontade. Livra-nos de todo mal, Senhor, nos conduz em paz para os nossos lares. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso e bendito Pai, e as eternas e santas consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre todos nós que aqui estamos, como também sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém.